Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos nestes dias aprendendo com o Senhor a respeito de sermos uma igreja que, além de ser tocada por Deus, sermos também uma igreja que toque Deus. Nós temos buscado ser uma igreja que de fato agrade ao Senhor e que a nossa vida traga alegria ao nosso Deus. Nesses dias nós temos aprendido a respeito do nosso papel como igreja em relação ao reino, o nosso papel como igreja em relação a sermos noiva do Cordeiro, sermos soldados desse exército de Jesus. E nessa noite, amados, eu quero falar com os irmãos a respeito da nossa identidade como igreja. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que nós recebemos do Senhor dons, talentos, recebemos do Senhor ministérios, recebemos do Senhor orientações de como igreja, qual deve ser o nosso comportamento, qual a expectativa de Deus a nosso respeito. E como igreja, irmãos, nós precisamos entender a respeito disso. Entender que o que o Senhor espera de nós não é que nós façamos muitas coisas, mas que nós façamos as coisas certas. Muitas vezes nós imaginamos que o muito fazer é que vai tocar o coração de Deus. Mas não é somente o fazer, mas é o fazer o certo. É o fazer aquilo que agrada a Deus, o fazer aquilo que toca o coração do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós vemos lá no Éden a história de Caim e Abel, o Senhor pediu a Caim e pediu a Abel a mesma coisa, que eles fizessem aquilo que agradava ao coração de Deus, que ambos fizessem algo que tocasse o coração de Deus. O Senhor pediu a eles uma oferta. E a palavra do Senhor diz que assim como Abel, Caim apresentou a sua oferta ao Senhor. Mas a palavra também diz que o Senhor aceitou, o Senhor recebeu a oferta de Abel. Porém, a oferta de Caim não foi agradável ao Senhor. Embora os dois tenham trazido oferta, não bastava trazer oferta, mas a oferta tinha que ser agradável a Deus. Nós muitas vezes, amados, corremos o risco de fazer algo para o Senhor, sem nos preocuparmos se estamos fazendo o certo ou o errado, sem nos preocuparmos se estamos fazendo aquilo que de fato agrada ao Senhor. Eu me lembro de uma história, de ter ouvido uma história de alguém que foi entregar um trabalho na escola. Um aluno, o professor pediu um trabalho e esse aluno fez o trabalho. E quando ele recebeu aquele trabalho, um trabalho de escola, mas algo assim que realmente ele precisou se esforçar para fazer, ele precisou se dedicar. Havia ali na capa do trabalho, escrito pelo professor, as seguintes palavras: grande conteúdo, excelente biografia, pesquisa impressionante, nota 0. Trabalho errado. O que aconteceu com aquele aluno? Ele fez um excelente trabalho, no sentido de ter feito uma pesquisa muito boa. A explicação dele foi excelente. Ele colocou tudo o que o professor pediu, a biografia, todas as informações necessárias. Porém, ele não fez o trabalho que o professor mandou fazer. O professor mandou fazer a respeito de um determinado tema e ele fez sobre outro tema. Ou seja, apesar de todo o esforço dele,
ele não cumpriu com aquilo que foi pedido que ele fizesse. E nós, amados, muitas vezes nós corremos o mesmo risco em Deus. Quando nós falamos assim: olha, mas eu fiz o meu melhor. Pode ser, amado, que a expectativa de Deus não era nem que nós fizéssemos o melhor, mas que nós fizéssemos a vontade dEle. Muitas vezes nós estamos fazendo o melhor da nossa vontade, o melhor do nosso querer. Eu me esforcei muito para dar ao Senhor aquilo que eu queria dar, e não me atentei para aquilo que Ele queria receber. Isso faz, amados, com que nós nos ocupemos em realizar coisas erradas. Nós precisamos nos ocupar em buscar a vontade do Senhor. Nós precisamos nos ocupar em conhecer o querer do Senhor, para que nós não corramos o risco de fazer muitas coisas, mas não fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Ainda ontem, enquanto eu ministrava na live, eu falava a respeito daquele jovem rico. A palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele se encontrou com Jesus, e ao se encontrar com Jesus, ele disse assim: Senhor, eu conheço a palavra, eu estudo a palavra, eu sou obediente à palavra, eu honro os meus pais, eu entrego o dízimo, eu frequento a igreja. Senhor, está tudo certo, estou fazendo tudo. O que mais é necessário que eu faça para ter a vida eterna? E aí Jesus disse para ele assim: pega os seus bens, vende tudo, dá aos pobres e me siga. A palavra de Deus diz que aquele jovem se entristeceu, virou as costas e foi embora. Aquele jovem estava fazendo muitas coisas, mas quando o Senhor pediu que ele fizesse aquilo que o Senhor mesmo desse a ele como orientação, isso ele não quis fazer. Nós vivemos os nossos dias, amados, buscando ouvir a voz do Senhor e cumprir com a palavra dEle. Mas nós corremos muitas vezes o risco de, no momento em que Ele nos dá uma ordem, aí nós pensamos: mas isso, Senhor, o Senhor foi me pedir justo o meu Isaac? O Senhor foi me pedir justo aquilo que eu não queria dar? Nós precisamos, amados, entender que aquilo que nos faz igreja do Senhor é cumprir a vontade dEle e fazer aquilo que o agrada. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos diz que, como igreja, nós não fomos chamados para cuidar de nós mesmos, mas nós fomos chamados para cuidar de outros. Nós não fomos chamados para buscar os nossos próprios interesses, nós fomos chamados para buscar o interesse de outros. Como que eu posso crer que quando eu busco o interesse de outro, quando eu busco o interesse do meu próximo, o Senhor vai cuidar de mim e vai me abençoar? Porque assim como alguém é o meu próximo, eu também sou o próximo de alguém. Da mesma forma como eu abro mão de cuidar de mim para cuidar de outra pessoa, alguém está abrindo mão de cuidar de si mesmo para cuidar de mim. E assim a palavra do Senhor se cumpre em nós. Nós precisamos, irmãos, entender que o Senhor, Ele nos chama para, como diz lá na oração do Pai Nosso, o Senhor, Ele diz assim: venha o teu reino. Na oração Ele nos ensina a pedir: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes, amados, nós dizemos assim: Senhor,
venha o meu reino e seja feita a minha vontade. Sejam feitas as coisas do jeito que eu quero e para mim. Eu quero construir o meu castelo, onde eu seja o Senhor, onde eu seja o rei e a minha vontade seja feita. Muitas vezes, irmãos, cremos em algo, mas vivemos outra coisa. Como igreja, nós precisamos nos lembrar que o Senhor criou a sua igreja, não para ser o fim, mas para ser aquela que vai levar pessoas a cumprirem um propósito. Vir à igreja, irmãos, não é o propósito. O propósito é o que nós fazemos e quem nós nos tornamos com o agir de Deus em nossas vidas, através também da igreja. Vir na igreja é uma forma de nós nos tornarmos quem Deus quer que nós sejamos. Vir à igreja, nos chamarmos de crentes, de cristãos, dizermos que ler a Bíblia. Tudo isso, amados, é para que nós nos tornemos quem o Senhor quer que nós sejamos. Mas muitas vezes nós nos limitamos a ler a palavra, a jejuar, a orar, a ir na igreja. Assim como aquele jovem rico. Aquele jovem rico, apesar dele cumprir com a palavra não tinha acesso para transformá-lo. Ele havia se conformado à palavra, mas ele não havia sido transformado. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que como igreja, nós não fomos chamados pelo Senhor para vivermos em um mundinho chamado Evangelho. Nós não fomos chamados para viver num mundo chamado igreja. Pelo contrário, nós somos chamados para viver num mundo chamado mundo mesmo. Nós fomos chamados não para vivermos em um reino, mas para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, no mundo. Mas isso não é possível fazer se nós ficarmos presos no mundo igreja. Nós precisamos ir ao mundo. Assim como Jesus disse, ide por todo mundo, ide pelo mundo, ide pelo mundo. E esse mundo, amados, é aqui onde nós vivemos. É a nossa rua, é o nosso bairro, é a nossa cidade. Esse é o mundo. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquilo que nós somos dentro da igreja, aquilo que nós temos aprendido a ser dentro da igreja, nós precisamos revelar no mundo. Nós precisamos revelar onde quer que o Senhor tem nos enviado. Se nós não formos igreja, irmãos, no mundo, o reino de Deus não será implantado. A palavra do Senhor nos fala de que vale eu acender uma lâmpada, uma vela que seja, debaixo de uma mesa. A luz que há em nós, ela está em nós para que ela resplandeça. A luz que está em nós para que ela brilhe, para que ela alcance outras vidas. Se nós mantivermos a nossa luz escondida, não cumpre o propósito. Jesus, na sua última oração pelos discípulos, ou em uma de suas orações pelos discípulos, ele diz assim: Senhor, Deus, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que no mundo onde eles estão, e onde eles continuarão a estar, que eles sejam sal, que eles sejam luz. Irmãos, ser luz em meio à luz é fácil. O difícil é ser luz onde há escuridão. Mas onde é que de fato faz diferença alguém ser luz? É onde está escuro.
Onde é que de fato faz diferença nós sermos sal? É onde não tem sabor. Ali de fato faz diferença. Por isso a palavra do Senhor que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2. 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos em um mundo onde murmurar, reclamar, brigar, contender é comum. É normal as pessoas reclamarem, não é? Um dia reclama porque está calor, no outro dia reclama porque está frio, um dia reclama porque está sol, outro dia reclama porque está chovendo, um dia reclama porque não tem salário, outro dia reclama porque tem que gastar o salário. Há muita reclamação e murmuração no mundo em que vivemos. O Senhor nos chama para sermos como? Diferentes. O Senhor nos chama para ser luz onde há trevas. Então aqui a palavra do Senhor, Paulo nos ensina dizendo assim: fazei todas as coisas sem murmuração, sem reclamar e sem contendas, sem criar confusão ou briga. Amados, de fato, há momentos em que fácil não é. Mas porque não é fácil, o Senhor derramou sobre nós do seu Espírito Santo. Porque não é fácil, porque se fosse fácil, o Espírito Santo não precisaria atuar em nós. Mas é pelo Espírito Santo de Deus que produz em nós paciência, que produz em nós paz, que produz em nós domínio próprio, que nós podemos sim fazer todas as coisas, sem murmuração e sem contenda. É possível. Com o Espírito Santo, com o frutificar do Espírito Santo em nós, é possível. E depois, Paulo ele continua dizendo, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos. Quando Paulo fala, amados, a respeito de sermos inofensivos, ele está dizendo que para que nós não façamos mal a ninguém. Inofensivo vem de ofender, para que nós não sejamos agentes de ofensas na vida de ninguém, para que nós sejamos irrepreensíveis, porque, amados, quando nós nos acostumamos a murmurar e a reclamar, isso se torna um estilo de vida, e aí nós passamos a reclamar de tudo. Sabe, quando nada está bom, nada, não adianta que nada está bom, porque isso se torna um estilo de vida, tudo reclama, tudo murmura, tudo arruma confusão, vira um estilo de vida, e aí nós vamos reclamar até do que está bom, aí a gente começa a reclamar até do que não tem problema, até do que antes não fazia diferença, mas porque nós acostumamos, isso vira um estilo de vida. O Senhor fala para nós aqui na sua palavra, seja irrepreensível, porque aí nós vamos precisar ser repreendidos. Alguém vai precisar chamar a nossa atenção. Alguém pode nos expor nas nossas faltas e nas nossas falhas. Então o Senhor diz para nós, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus, inculpáveis. O que é inculpável, irmão? Sem que se coloque culpa em nós. Talvez já tenha acontecido com você, porque já aconteceu comigo. Às vezes a gente reclama de algo que está ruim, e por causa da nossa reclamação, fica pior. Às vezes a gente reclama de uma coisa que está ruim, reclama, e quando se tenta melhorar, na verdade, fica pior. Talvez isso já possa ter acontecido com você, a respeito do trabalho,
a respeito de um carro, a respeito de um relacionamento. Eu estava em uma determinada situação, estava ruim. Aí eu reclamei, mudei, pensando que ia melhorar, mas ficou pior. Nós vemos isso em várias áreas das nossas vidas, que isso pode acontecer. E aí acontece nas nossas vidas que a culpa passa a ser nossa. Talvez aquela situação mais ou menos, eu não tinha culpa da situação ser mais ou menos. Mas agora que a situação se tornou pior, foi por minha culpa. Eu, filha de Deus, me tornei culpada de tornar uma situação que não era boa, numa situação ruim, numa situação pior. Mas o que a palavra do Senhor nos diz? Que como filhos de Deus, nós precisamos nos apresentar inculpáveis, no meio de uma geração perversa, no meio de uma nação perversa. Irmãos, nós nunca podemos nos esquecer que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, ele está enterrado, ele está condenado no maligno. O mundo, amados, esse mundo, ele não tem solução. Para esse mundo não há esperança. Por isso o Senhor diz: olha, vamos trazer o meu reino, não é? Eu vou trazer o meu reino aqui na terra. Porque esse mundo, do jeito que ele é, do jeito que ele está, não tem solução. Por quê? Porque ele já está entregue ao maligno. Então Jesus disse que venha o meu reino aqui na terra, para que nós possamos viver o reino do Senhor. Porém, amados, nós precisamos estar inculpáveis aqui nessa terra. Eu já tinha ouvido falar a respeito de uma estatística, e essa semana eu ouvi falar de novo. Irmãos, com a quantidade de cristãos que nós temos no nosso país, se todos cumprissem a palavra do Senhor, deveria ter tanta morte, tanto assassinato, tanto roubo, deveria haver tanta corrupção, tanta fraude. Não era para ter. O problema é que ainda que tenhamos muitos cristãos continuam vivendo a velha prática do mundo. Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim: corrupção é quando um político, ele usa o dinheiro público para benefício próprio. É verdade, irmãos, isso é corrupção. Mas quando nós agimos de forma contrária à lei, quando nós agimos de forma desobediente às leis estabelecidas, isso também é corrupção. Quando eu sou usado para enganar, se nós porventura viermos a enganar alguém, isso é fraude. E a palavra de Deus diz que não é pecadinho ou pecadão, mas é pecado. Nós precisamos nos apresentar inculpáveis no meio de uma nação perversa. Nós precisamos nos apresentar de forma que ninguém possa nos apontar. E amados, nós precisamos ser esperança para essa terra. Nós precisamos ser esperança. Nós precisamos que no meio da perversidade que o mundo vive, quando olhar para nós, quando alguém olhar para nós, possa dizer: há sim uma esperança.
Porque ainda existem pessoas que buscam fazer o bem, ainda existem pessoas que se importam com o próximo, ainda existem pessoas que são responsáveis em relação às suas atitudes. Porque somos filhos de Deus. E aí o versículo continua dizendo assim: uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luz no mundo. A luz de Cristo, ela precisa brilhar através de nós e resplandecer através de nós. Amados, nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E se no lugar onde nós estamos, nós não fazemos diferença, há algo de errado em nós. Se no lugar onde nós estamos, nós não trazemos luz, há algo de errado em nós. Quando nós falamos a respeito de luz, irmãos, e nós olhamos para o céu, os astros, nós aprendemos, não é, na escola, em geografia, que alguns astros, eles não têm luz própria, eles refletem luz. Um exemplo é a lua, né? A lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. Amados, nós precisamos entender que assim como a lua reflete a luz do sol, nós precisamos refletir a luz de Cristo. Em meio às trevas, à escuridão da noite, o sol continua brilhando. Não é assim? Aqui hoje, agora, nós estamos onde? Na noite. O sol não está clareando o nosso lado do planeta. O sol está clareando o outro lado do planeta. Porém, não estamos na escuridão, porque a lua está refletindo a luz de Cristo. Existem algumas vidas, irmãos, que não permitem que a luz de Cristo resplandeça sobre si. Existem algumas vidas que não permitem que a luz de Cristo brilhe sobre elas. E aí é o momento em que nós precisamos refletir a luz de Cristo. Talvez hoje você seja assim como a lua, que reflete a luz do sol, para nos iluminar, estando nós hoje na escuridão, nesse momento da escuridão da noite. Que você também seja usado para refletir a luz de Cristo sobre aqueles que estão vivendo na escuridão das suas vidas. Amados, a igreja, ela precisa refletir essa luz. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade firmada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos os que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Existem pessoas, irmãos, que têm medo, que se escondem-se debaixo da mesa, porque tem medo de, ao serem vistos, serem mal interpretados, medo de, ao serem vistos, se encontrar e se ver neles erros, falhas. Mas, amados, nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos pessoas que entendemos o quanto somos falhos,
o quanto somos pecadores, o quanto somos incapazes em nós mesmos, e por isso corremos para Jesus. Amém? Corremos para Jesus, porque Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Sim, somos dependentes do Senhor. Se a luz de Deus resplandecer sobre a minha vida e mostrar os meus defeitos, o mundo entenderá o quanto o Senhor é bom. O mundo entenderá o quanto Deus me ama. Porque, amados, somente o amor de Cristo para nos alcançar, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas incapacidades, acreditar que podemos ser instrumento nas mãos dEle para implantar o seu reino. A luz de Cristo refletida em nós faz sim com que os nossos defeitos apareçam, mas também glorifica o nome dEle, demonstrando a grandeza da sua graça que nos alcançou. Irmãos, nós, como igreja, precisamos resplandecer a luz do Senhor. E eu quero ler também 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Amém, amados? Como um espelho, o Senhor é a luz e nós somos o reflexo dessa luz. O mundo está obscurecido. A luz do Senhor precisa brilhar. A luz do Senhor brilha em nós e nós refletimos a sua luz nesse tempo. Nós somos convidados a sair para a escuridão do mundo e refletir a sua luz. Para que o mundo veja a Cristo, o mundo precisa ver a igreja. Amém, irmãos? Para que o mundo veja a Cristo, é necessário que a luz dele seja refletida em nós. Que em nome de Jesus, amados, nós possamos nos colocar diante do Senhor e saber que o Senhor confiou em nós a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação do mundo com Deus está em nós. Amém? Porque Cristo plantou essa palavra em nós. O Senhor, Ele confiou a nós essa palavra. Se nós ficarmos escondidos, se nós criarmos um mundinho nosso, irmãos, com certeza, nós não viveremos o propósito do Senhor. Porque o propósito do Senhor é estabelecer o seu reino, não dentro da igreja, mas estabelecer o seu reino no mundo. Mas o que é a igreja? A igreja é o lugar onde são formados aqueles que vão implantar o reino de Deus no mundo. A igreja é o lugar onde o Senhor traz a sua luz para que seja refletida e alcance o mundo. Que nós possamos nos dispor ao Senhor a isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar.